Rubem Júnior, depois do empate, o domingo é de folga para os jogadores do Cruzeiro. Rubem Júnior, boa tarde. Boa tarde, um abraço para quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia. Domingo de folga, depois do empate em casa, o Cruzeiro, que diante do seu torcedor em Belo Horizonte tinha 8 jogos com 8 vitórias, agora 9 jogos, 8 vitórias e um empate, mas o domingo é de descanso, até porque para encher o tanque, o resultado contra o Atlético, e agora tem o Boca pela frente. Agora é Copa Sul-Americana, página virada, quinta-feira, 9:30 da noite em Buenos Aires, seguindo a preparação do Cruzeiro. A reapresentação está marcada para esta segunda-feira na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro, que não vai fazer nenhuma atividade na capital da Argentina, apenas na Toca da Raposa, finaliza na quarta e embarca para a Argentina. Ontem, novidades em campo, a gente já trazia dentro do Jornal da Itatiaia, Kaique na esquerda, também o Wallace sendo titular. O técnico Fernando Seabra para esse desafio contra o Boca. Vamos ver se ele terá a volta do João Marcelo. Isso é uma volta certa, mas se ele mantém a mesma base que colocou em campo ontem. Atenção, você sabia que a Visa Mundo não trabalha apenas com visto norte-americano? Ela providencia seu visto para outros países também, como Canadá, China, Japão, Austrália, Nova Zelândia e muito mais. Para alguns outros países, contratando a Visa Mundo, você nem precisa ir ao consulado. Ela providencia preenchimento de formulário e organiza toda a documentação para você. Viaje tranquilo, viaje com serviço prestado pela Visa Mundo. Telefone WhatsApp 3309-9449. Nessa fase da Sul-Americana, o Cruzeiro pode ter uma mudança de 5 atletas da lista dos 50 recém-contratados. Foram 7, então 2 devem ficar de fora, como o Fabrício Peralta e também o Jonathan Jesus ainda não estrearam. Mas o domingo é de folga, reapresentação marcada para amanhã. O assunto agora é Copa Sul-Americana contra o Boca. Teremos invasão azul em Buenos Aires. 2.000 ingressos foram esgotados em menos de 1 hora. Boa tarde para você. Obrigado, valeu, obrigado Rubens Júnior. Vamos ouvir o Fernando Seabra, técnico do Cruzeiro, a análise dele do super clássico de ontem. Todos os jogadores que a partir do momento que eles pudessem jogar 45 minutos, eles iniciaram o jogo. Então a gente precisava, o Wallace já tinha apresentado a evolução do nível de performance dele em treino e já tinha ganho alguma minutagem de jogo. E a gente avaliou que ele teria condição de fazer esses 45 minutos. E a troca foi no sentido de elevar de novo a intensidade do time, né? O Romero vem com mais ritmo. E no final do primeiro tempo a gente teve uma queda de intensidade, também de hábito das rotinas que a gente tem que fazer dos movimentos para marcar. Então era muito importante a entrada dele naquele momento. Mas nada que tivesse havido alguma surpresa. Nós nos preparamos bem para as possibilidades de construção do Atlético em fase 1. Inicialmente eles tiveram mais posse de bola, depois nós conseguimos ajustar algumas pressões, tivemos boas oportunidades de transição para terminar jogadas, não fomos felizes em algumas escolhas, roubamos algumas bolas com a defesa aberta, podendo progredir e gerar algo claro. E no final do primeiro tempo o Atlético começa a achar mais a construção com os volantes, quebrar a pressão por dentro e desdobrar para o lado oposto. Então nós sofremos também com o equilíbrio do lado oposto, fomos empurrados para trás e nessa alternância de domínio e de presença territorial no jogo, o Atlético termina o primeiro tempo superior. Então ajustamos alguns mecanismos e colocamos energia, porque era um jogo de alta intensidade, jogadores frescos. Então as trocas aí de intervalo foram nesse sentido. A entrada do Juan também, a gente buscou variar o ponto de profundidade. A gente tinha profundidade com o Caio e com o Lautaro numa formação de 1 e 2 no meio, e no intervalo a gente muda ela para uma formação de 2 e 1, para que a gente pudesse achar um pouco mais de passes interiores na construção, que no primeiro tempo estava difícil. Conseguimos alguns, o Zé Ivaldo conseguiu um ou dois passes nesse sentido e conseguimos quebrar a pressão. Um início do segundo tempo ainda com mais posse e presença do Atlético, mas com pouca criação clara. Nós conseguimos defender bem a área e o fundo de campo quando foi necessário. Depois
tivemos uma alternância de novo de domínio no jogo, tivemos mais presentes do meio para o final do segundo tempo e tivemos uma chance muito boa, né? Um movimento aí de facão, de ruptura do Arthur, e o Everson foi feliz em fazer uma defesa difícil, uma bola que já desviou. Claro que a gente sempre almeja a vitória, mas é um ponto que nós temos que valorizar. Ô Ale, quando o Cruzeiro analisar nas próximas 24 horas o clássico, quais boas lições pode tirar para o jogo contra o Boca, que é certamente um presente que o Cruzeiro já esperava há algum tempo, né? É jogo do tamanho da história, da tradição, da camisa do Cruzeiro. É muito bom ver o Cruzeiro contra o Boca de novo. O torcedor do Cruzeiro merece isso, né, Ale? É um jogo maior que a competição. Com todo respeito à Copa Sul-Americana, é um jogo... Você não vai ter na final, seja quem for, um jogo do tamanho de Boca e Cruzeiro. Pela história, pelos títulos, né? Pela tradição, pelas torcidas que tem as duas equipes. Eu acho que o começo foi muito bom. Evidentemente que a gente sempre espera muito, né? Do Matheus Pereira, do Willian e tal, mas a marcação, pressão, a movimentação, a estreia do Wallace, o movimento do Barreal, o Lautaro Dias, que vem crescendo muito. Talvez até uma lição que possa acontecer é com relação ao Caio Jorge, que é um jogador tecnicamente muito bom, muito jovem ainda, 22 anos, passagem pela Juventus, não é qualquer um que chega à equipe italiana, né? Mas talvez seja o momento de dar uma segurada no Caio Jorge, principalmente no jogo de ida, trabalhar com 2 jogadores de maior velocidade, Lautaro e o próprio Arthur Gomes. Mas enfim, eu acho que o começo do jogo contra o Atlético é importante você repetir esse nível de intensidade e até de atuação. A melhor atuação para mim do Cruzeiro foi contra o Botafogo e fora de casa. E se o Cruzeiro repetir esse nível de atuação, passa pelo Boca. Essa que eu acho que é o grande desafio aí do Seabra, né? Então acho que fica mais ou menos por aí, viu, João? Tentar repetir o que fez contra o Botafogo e ter na cabeça o que fez no início do jogo contra o Atlético. E talvez algumas mudanças, né? Além do João Marcelo, que volta, porque é o principal defensor desse time, de repente mexer um pouquinho nesse ataque, já que o Caio Jorge é muito bom, mas não vem, tá demorando um pouquinho para se adaptar, para se entrosar, para entrar no ritmo, e talvez seja importante pro Cruzeiro se ele for pra casinha, viu, João?